Então queria abrir com os irmãos a palavra do Senhor em Gênesis, no livro de Gênesis. E no capítulo 3, esta parte da palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 3, e o versículo, queria ler do versículo 4 ao versículo 8. Já agora vamos ler até o versículo 10, do 4 ao 10. E a palavra do Senhor diz assim: Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueiras, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Nós de facto vemos aqui nesta passagem, isto é um mundo de pensamentos aqui, esta pequena passagem da palavra de Deus. E hoje queria compartilhar convosco algo que para mim me marcou, que é de facto o objetivo que o diabo tem na vida de cada um de nós. E nós vemos que o objetivo dele de facto era cortar o relacionamento de Adão e Eva para com Deus. Esse era um dos objetivos dele. Ou seja, ele, ao falar com Eva e ao dizer-lhe que os olhos deles iam se abrir e eles seriam como Deus, isto era de facto o que ele queria que eles interiorizassem e pensassem seriamente, que de facto não precisariam de Deus para nada. Porque é que eles haveriam de precisar de Deus se comessem da árvore e do fruto e fossem como Deus? Então não iam precisar de Deus. Vemos que Deus preocupava-se todos os dias em ter comunhão com eles. Vemos que Deus hoje preocupa-se em ter um relacionamento pessoal com cada um de nós. Vemos hoje Deus preocupar-se para que tenhamos um compromisso com Ele. E nós vemos hoje, cada vez mais, o diabo a tentar cortar o nosso relacionamento com Deus. Por várias formas. Aqui uma das formas que ele utilizou foi criar dúvida a Eva. Hoje vemos Satanás tentar cortar o nosso relacionamento com Deus, minando a nossa vida, minando os relacionamentos à nossa volta. Nós vemos hoje, mais do que nunca, pessoas a viverem sozinhas, totalmente sozinhas, com um computador à frente, em que têm 800, 900 amigos virtuais, e vemos pessoas, e ouve-se no noticiário diariamente, pessoas que se matam e têm um relacionamento, têm não sei quantos amigos virtuais, mas matam-se por solidão. Nós hoje vemos que o Satanás preocupa-se em cortar relacionamentos. Nós vemos hoje pessoas a relacionarem-se através das redes sociais, a não serem capazes de em vez de perderem tempo de volta de um ecrã a clicar,
epá, se calhar convidarem um amigo para irem beber um café, para estarem juntos, ou se calhar ligarem para vir à casa dele, poderem olhar olhos nos olhos, ouvir a sua voz, apertar a mão, dar um abraço. Satanás está preocupado em minar essa área, porque é a área da comunhão. Nós vemos que Deus preocupava-se em ter comunhão com Adão e Eva. Ele ia todos os dias. E nós vemos que, perante esta situação, Deus procurou Adão. E Deus sabia onde é que estava Adão. Deus perguntou: onde é que tu estás? Mas Deus sabia onde é que ele estava. Deus queria ter... Deus mesmo assim compadeceu-se deles os dois. E nós vemos Deus hoje, diariamente, através da sua palavra, alertar-nos para várias situações. Deus hoje, mais do que nunca, fala-nos da comunhão que nós devemos ter com os irmãos, e nós vemos de facto na carta aos Filipenses, que temos estado a estudar, essa preocupação que o apóstolo Paulo, que o Senhor transmitiu ao apóstolo Paulo. Hoje não vamos estudar obviamente a carta aos Filipenses, mas vemos que a preocupação do apóstolo Paulo era de facto que os irmãos vivessem em união, que os irmãos sentissem o mesmo, que os irmãos tivessem o mesmo gozo. É possível nós sentirmos o mesmo e termos o mesmo gozo com irmãos virtuais? Com irmãos que nós nem conhecemos? Com irmãos que nós escancaramos a nossa vida no Facebook a pessoas que nós nunca vimos na vida? Irmãos, temos de ter cuidado com isso. É muito importante nós termos noção daquilo que o Senhor nos alerta. Daquilo que o apóstolo Paulo dizia quando... podemos até ir à carta aos Filipenses, no capítulo 4, acho que ainda é no capítulo 3. Mas vamos ver, na carta aos Filipenses... no capítulo 4. Aquele problema que havia entre aquelas duas irmãs, e no versículo 2... vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Não estamos a estudar a carta aos Filipenses, isto é só um apontamento. Portanto, meus amados, no capítulo 4 e no versículo 1 e o 2 diz assim: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e glória, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho. Vamos ler até o fim. E Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Havia aqui uma preocupação tremenda do apóstolo Paulo para que todos vivessem bem, para que todos estivessem bem uns com os outros. E nós só conseguimos ter de facto esse relacionamento com Deus. Nós não conseguimos ter um relacionamento com Deus à distância. Nós não conseguimos ter um relacionamento com Deus se pensarmos que não precisamos da igreja, não precisamos da comunhão com os irmãos. Basta ir à net e eu vou ouvir uma mensagem que está lá de 2014, no dia tal, estão lá as mensagens todas, vou ouvir e eu assim vou-me alimentar. E vou ter um relacionamento com Deus pleno. Isso não existe. Esse relacionamento virtual não existe. É bom sim senhora, mas é preciso nós estarmos juntos, é preciso nós estarmos unidos. Nós vemos que o facto de Adão e Eva terem falhado, as consequências que isso trouxe para o homem. Ainda há bocado ouvíamos numa oração que muitas das vezes os nossos erros causam danos tremendos na vida dos outros irmãos. De facto que o Senhor nos ajuda a permanecer nele e a viver uma vida íntegra para que não caiamos nesse erro. Temos que nos examinar todos os dias. Ainda há tempos o irmão Carlos, quando pregava aqui uma mensagem que ele dizia, não ofendendo as irmãs que se chamam Gabriela, obviamente, mas recordando aquela novela, né, que dizia que às vezes existem crentes que são Gabriela, eu nasci assim, eu sou assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim, eu sou Gabriela. Mas não é esse o sentimento, irmãos. O sentimento tem que ser anularmos todos os dias. Nós vemos que Eva aqui
a preocupação dela não foi perguntar, ir ter com Adão e perguntar se de facto aquilo que Satanás estava a dizer era verdade ou não. Ela não olhou para trás, ou seja, aquela árvore pareceu-lhe muito bonita, o fruto pareceu-lhe muito bonito e ela não pensou. Muitas das vezes nós agimos assim, agimos sem consultar o nosso próprio Deus nas nossas decisões. Muitas das vezes, se calhar era bom nós consultarmos um irmão, se calhar passou por essa experiência, vamos falar com esse irmão. Mas se tivermos irmãos virtuais, não vai dar para consultar esse irmão. Se nós tivermos uma comunhão íntima com os irmãos, como eu costumo dizer, olhos nos olhos, se calhar temos liberdade para consultar esse irmão. Se calhar temos liberdade para ir ter com esse irmão e dizer: irmão, ajude-me nesta situação, eu não estou a atravessar este momento fácil. E eu falo por mim, já fui ajudado por irmãos assim, por erros meus, e os irmãos ajudaram-me. Porquê? Porque temos intimidade com esses irmãos. Não se cria intimidade no Facebook. Não se cria intimidade nas redes sociais. Eu não estou a dizer para os irmãos não terem Facebook. Eu tenho Facebook. Mas não façamos disso, não possamos pôr na balança, em termos de comunhão, o peso maior nesse lado. Porque vamos estar a pôr o peso no lado errado. Possamos ter comunhão de uma maneira diferente. E o Senhor queria ter essa comunhão com Adão e Eva. O Senhor quer ter essa comunhão com cada um de nós. A comunhão que o Senhor quer ter connosco é uma comunhão pessoal. Possamos pensar nisso, irmãos. Que a nossa comunhão com o Senhor tem que ser cada vez mais minuciosa na nossa vida. Não podemos guardar dentro do nosso coração, se calhar, pormos certos departamentos lá que o Senhor não possa entrar. Possamos abrir os departamentos todos do nosso coração, ou seja, abrir as caixas todas do nosso coração, para que o Senhor possa fazer ali uma limpeza e possamos ter uma vida mais serena e uma vida mais chegada a Deus, para que de facto o nosso foco seja o Senhor, que de facto possamos andar aqui pelo Senhor, que seja esse o nosso objetivo. E neste momento eu não vou me alongar mais, vou passar a palavra ao nosso irmão Carlos Simões, também tem um pequeno pensamento para dar, mas que de facto possamos pensar nos relacionamentos e que possamos pensar de facto que o diabo tem uma estratégia, precisamos estar atentos a isso. A estratégia que o diabo tem, que é cortar relacionamentos, estragar os relacionamentos. Esse é o objetivo dele, que não lhe possamos fazer à vontade e que cada um de nós possa se analisar a ele próprio todos os dias para possamos ter essa comunhão íntima com os nossos irmãos e principalmente com Deus. É tudo. Carlos. Boa noite, irmãs, boa noite, irmãos. É sempre um prazer poder partilhar convosco por uns pensamentos, por mais simples e curtos que sejam. Há uns dias, quando li uma passagem sobre quando o Senhor Jesus compareceu perante o Sinédrio, realmente deu que pensar. Portanto, fala-se que uma série de indivíduos que detinham a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo o injuriavam, lhe batiam e diziam: profetiza quem te bateu. Conta ainda que no outro dia escribas, fariseus e anciãos se reuniam e continuavam a injuriar a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. No meio de tanta injúria, no meio de realmente do Senhor Jesus Cristo ser tão humilhado, Ele lhes disse: daqui para a frente o Filho do Homem comparecerá no trono de Deus, à sua direita. Precisamente diz assim: desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. De facto, tanta injúria, tanta humilhação, mas o Senhor sabia a glória que lhe estava destinado. De facto que nós, no meio de tantos problemas da nossa vida que todos nós temos, no meio de tantas doenças, uma coisa nós sabemos é que nós somos filhos de Deus. Nós não podemos perder de vista aquilo que nos está reservado. Maria, estou a orar por ti. Nós sabemos, todos nós temos passado por tantos problemas.
mas nós somos filhos de Deus. O Senhor nos ama com um amor tão grande. Paulo passava por tantos problemas e ele dizia: dou graças a Deus, porque ele sabia viver na riqueza, na pobreza. Ele mesmo quando estava preso e era injuriado e era açoitado, ele continuava a louvar o nosso Senhor. E eu me questionei e me perguntei na altura: Carlos Simões, tu continuas a ser filho de Deus em toda e qualquer situação da mesma forma? Carlos Simões, tu continuas a ser o mesmo? Quando as coisas te correm bem, tu louvas o Senhor. Quando as coisas te correm mal, tu louvas o Senhor da mesma forma. Paulo dizia: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele de facto, ele podia tudo. Nós podemos tudo na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Tantas e tantas vezes eu me questiono como é que o Senhor um dia sabeu de mim. Eu que estive 20 anos, já tenho dito isto várias vezes, não me quero alongar sobre isto. Tive 20 anos longe do meu Deus. Como é que o Senhor nos escolheu? Como é que o Senhor olha para nós? Como é que o Senhor, sabendo que nós iremos cometer determinadas falhas, Ele nos ama ali naquela altura, sabendo que nós vamos cometer aquelas falhas? Ele sabe antecipadamente aquilo que nós iremos cometer 5 anos, 10 anos depois. Mas Ele me está a amar naquela altura, sabendo que eu vou cometer aquelas falhas. De facto, o nosso Deus é um Deus tão grande, tão bom. Ele é o nosso porto seguro. Maria, tenhamos nós os problemas que tivermos. Na doença, no desemprego, quando falta o dinheiro. É tão complicado. Quando nós fazemos as nossas contas e temos: Senhor, o dinheiro não vai chegar. A própria morte não nos pode causar dano. A própria morte será o nosso passaporte para a eternidade na presença do Senhor Jesus Cristo. Autenticado pelo seu sangue. Autenticado pelo seu sangue. Gostaria de ler convosco o Salmo 46. Gosto muito deste salmo. Diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se movem. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que Ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Queda o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Numa vez escrevi algo que acabava assim: sei que sou fraco, que nada sou, mas sei para onde vou. Que o Senhor vos abençoe.